Você está prestes a conhecer uma das maiores tragédias humanas do século XX. E a pergunta que ninguém parece querer responder: como um genocídio transmitido ao vivo para o mundo foi ignorado pelas maiores potências internacionais? Ruanda, 1994. Durante 100 dias, aproximadamente 800 mil pessoas foram brutalmente assassinadas, em sua maioria Tutsis, mas também Hutus moderados, sob o olhar indiferente da ONU, da França, dos Estados Unidos e de diversos países ocidentais. O silêncio global não foi um acidente. Foi uma escolha política, uma omissão calculada que ainda hoje ecoa em cada sombra daquele território marcado pela dor e pela injustiça. Por que a comunidade internacional virou as costas para Ruanda? O que estava em jogo para que esse massacre não fosse impedido, apesar de toda a informação disponível? Este vídeo é um convite para olhar nos olhos da verdade, para ouvir a voz das vítimas que o mundo esqueceu e para questionar a narrativa oficial que tenta esconder as falhas, as contradições e os interesses escusos por trás do genocídio. Ruanda, antes de 1994, era um país pequeno, encravado no coração da África Central, habitado por 3 grupos étnicos principais: os Hutus, maioria na população, os Tutsis, tradicionalmente a elite, e os Tediwa, um grupo indígena minoritário. Durante séculos, essas identidades coexistiram, mas a colonização europeia transformou o convívio em tensão amarga. Bélgica e Alemanha introduziram políticas raciais que privilegiavam os Tutsis, criando um sistema de apartheid racial disfarçado de administração colonial. Essa divisão artificial plantou a semente para futuros conflitos violentos, ampliando o ressentimento dos Hutus que por décadas viveram sob dominação e exclusão. Quando Ruanda conquistou sua independência em 1962, o equilíbrio foi invertido e os Hutus assumiram o controle político, mas as feridas étnicas nunca cicatrizaram. O país passou por ciclos de violência, perseguições e migrações forçadas, criando um clima de instabilidade e medo constante. Chegamos a 1990, quando o Exército Patriótico Ruandês, RPR, composto majoritariamente por exilados Tutsis, invadiu Ruanda a partir de Uganda, iniciando uma guerra civil que acentuou as tensões internas. O governo Hutu, liderado por Juvenal Habyarimana, reagiu com repressão brutal, mas também buscou negociar um acordo de paz para manter alguma estabilidade. Entre 1993 e 1994, o mundo acompanhou, ainda que de longe, o que parecia ser uma oportunidade para a reconciliação. O Acordo de Arusha, mediado pela ONU, prometia integrar os Tutsis no governo e pôr fim ao conflito, mas as divisões profundas e a desconfiança mútua tornaram essa paz frágil. Em 6 de abril de 1994, o avião do presidente Habyarimana foi abatido, um evento que disparou o gatilho para o genocídio. Em poucas horas, milícias extremistas Hutus começaram a atacar, matar e exterminar sistematicamente os Tutsis e os Hutus moderados que tentavam resistir. Durante cerca de 100 dias, o horror se desenrolou com uma brutalidade inimaginável. Famílias inteiras foram assassinadas a machadadas, tiros e espancamentos, com crianças, mulheres e idosos entre as vítimas. A violência era generalizada, alimentada por propaganda de ódio disseminada por rádios como a RTLM, que incitava à morte. A ONU tinha uma força de paz no país, a UNAMIR, comandada pelo general canadense Rommel Dallaire, que desde meses antes alertava para o risco iminente do genocídio. Ele pediu reforços e uma ação decisiva para impedir o massacre, mas recebeu ordens para manter as tropas restritas com um mandato fraco e recursos limitados. As potências ocidentais, principalmente França e Estados Unidos, decidiram recuar, minimizar o conflito e evitar intervenções diretas, temendo os custos políticos e militares. A França, que tinha laços estreitos com o governo Hutu, apoiou logisticamente as milícias, enquanto os Ewasamé, ainda cicatrizando a Guerra Fria, recusaram-se a classificar os eventos como genocídio para evitar um compromisso internacional de intervenção.
Esse silêncio e inação custaram centenas de milhares de vidas. O que o mundo viu não foi um conflito local ou uma guerra civil, mas um genocídio em tempo real, transmitido por rádios, denunciado por ONGs, exposto em imagens e testemunhos, e mesmo assim, a comunidade internacional decidiu virar o rosto. A ONU retirou grande parte das suas tropas e reduziu a missão de paz a um número simbólico. Os líderes globais optaram por ignorar os pedidos desesperados de socorro, e as câmeras dos jornalistas não conseguiram despertar a solidariedade necessária para impedir a tragédia. O genocídio terminou somente quando o RPR retomou o controle do país, encerrando a matança, mas deixando cicatrizes profundas e uma população devastada, lutando para reconstruir a vida e a esperança. Agora pensemos, por que essa escolha política? O que havia por trás desse silêncio ensurdecedor? Ruanda não era prioridade para as potências ocidentais, um país pequeno, pobre, sem recursos estratégicos aparentes. Além disso, havia o receio de repetir o trauma da intervenção na Somália em 1993, que custou a vida de soldados americanos e abalou a opinião pública dos EUAR. Mas havia também interesses ocultos, econômicos, geopolíticos e ideológicos, que moldaram a resposta global. A França, por exemplo, via em Ruanda um aliado na região, um baluarte contra a influência anglófona de Uganda e do Reino Unido. O apoio ao governo Hutu era uma forma de manter sua esfera de influência. Os Estados Unidos, por sua vez, estavam imersos em conflitos no Oriente Médio e resistiam a se envolver em uma guerra africana que parecia distante e sem benefícios claros. Essa decisão de não agir não foi apenas uma falha de inteligência ou logística, mas um fracasso moral que marcou a história das relações internacionais. Como podemos aceitar que o direito internacional, os tratados de direitos humanos e as instituições criadas para proteger a vida humana tenham sido ignorados diante do genocídio mais rápido e cruel do pós-guerra? O silêncio da ONU e do Ocidente foi uma negação da humanidade das vítimas, uma traição à promessa de nunca mais que seguia a Segunda Guerra Mundial. E mais, revelou o racismo estrutural que persiste nas políticas globais, onde vidas negras e africanas são consideradas descartáveis diante dos interesses ocidentais. Se você sente a urgência de entender essas verdades e de ajudar a divulgar essa história que a maioria prefere esquecer, inscreva-se no canal agora e junte-se a essa luta pela memória, pela justiça e pela verdade. Cada história que contamos é um ato de resistência contra o apagamento, um passo para que a humanidade reconheça suas próprias falhas e construa um futuro onde genocídios jamais sejam ignorados. Ao refletir sobre Ruanda, devemos também pensar no legado desse silêncio. As consequências geopolíticas, a perpetuação de conflitos na região dos Grandes Lagos, o impacto nas vítimas que sobreviveram e nas comunidades que tentam reconstruir a confiança. O Tribunal Penal Internacional para Ruanda, criado em 1994, julgou alguns dos responsáveis, mas jamais poderá reparar o dano imenso causado. Além disso, o fracasso da ONU naquele momento instigou uma profunda crise interna, levando a reformas nas missões de paz e a uma reflexão urgente sobre o papel real da comunidade internacional em prevenir genocídios. E mesmo assim, perguntas incômodas permanecem. Até que ponto as grandes potências utilizam a proteção dos direitos humanos como um discurso seletivo? Por que certas tragédias recebem atenção e intervenção imediata, enquanto outras são relegadas ao silêncio? Como podemos exigir que a justiça internacional seja realmente justa e universal? Essas questões não têm respostas fáceis, mas a recusa em confrontá-las apenas perpetua o ciclo de violência e impunidade. Ao encerrarmos essa reflexão, é essencial que você entenda que a história de Ruanda não é apenas uma página trágica da África, mas um espelho para o mundo inteiro. Um lembrete cruel de que a indiferença e a omissão podem transformar qualquer conflito em genocídio. E que a responsabilidade de lembrar, de educar e de exigir justiça é nossa, de cada um que se recusa a aceitar o silêncio como resposta.
Se você acredita que essa história precisa ser conhecida por mais pessoas, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário com suas reflexões e inscreva-se para acompanhar mais conteúdos que desconstroem narrativas e fortalecem a identidade do nosso povo e do nosso continente. Juntos podemos fazer com que o mundo não esqueça jamais o genocídio de Ruanda e que a verdade seja a base para uma mudança real. A verdade está diante dos nossos olhos. Resta a nós decidir se continuaremos a olhar para o lado ou se enfrentaremos as contradições e os erros da comunidade internacional. Ruanda nos cobra, do passado para o presente, uma lição urgente. A vida humana não pode ser moeda de interesses políticos, e o silêncio diante do horror é, em si, uma violência. Que essa lição ecoe e que nossa memória seja uma arma para a justiça. Esse é o legado que devemos carregar, para que nenhuma outra Ruanda aconteça.